comercial. Pode ir. Continuar. Então precisa ter mais recurso para quem está querendo começar a produzir, estudar, ensaiar, não está nem perto de ter um grupo, de fazer participar de um edital. Então tem que ter lugar para isso, lugar para gravar um vídeo, lugar para gravar e mixar um áudio, para editar. Claro, o mínimo, né? Essa é uma das coisas. E aí tem que formar público. Parece uma coisa meio arrogante, até autoritária, vamos formar público. Mas é fato que as pessoas precisam ter a possibilidade de desfrutar, né, de várias linguagens. E é muito fácil. Para aprender a gostar, né? Isso. Aprender a gostar. Despertar o interesse. A gente vê, olha, onde vai uma orquestra sinfônica se apresentar, pode ser o repertório da Europa do século XIX, tocando numa república do centro da África. Tem um fascínio, né? Então ofereça a possibilidade de Isso é uma coisa que a gente pode falar. Lá em Lisboa, por exemplo, eu passei o verão lá e é incrível, porque a cidade, Lisboa fica toda cheia. Você respira arte o tempo todo, o dia todo. É assim, a Praça Martim Muniz, a prefeitura, né? Coloca a Câmara, que ela chama de Câmara. Coloca lá uns pallets, uns bancos, umas coisas, uns quiosques, e aí bota umas gramas sintéticas e bota um aparelho de DJ, e os DJs podem ir lá tocar e as pessoas ficam calor, desfrutando. Aí você vai ali para aquele lado ali dos parques, das praças, sempre tem um grupo, sempre tem um festival, sempre tem uma música. Você não fica sem ter uma programação cultural gratuita, que é incrível, fica tudo lotado, fica lindo, a cidade fica linda. Eu só completar com a Soninha, porque assim, recentemente você falou que tocou na formação de público, de espectadores, e a gente tem um projeto que foi aprovado recentemente na Câmara, pelo POLIS, uma emenda, para fazer um piloto de um projeto de formação de espectadores em São Paulo. Ótimo. Estamos tentando fazer, está dificílimo fazer com a Secretaria de Cultura, está quase impossível, mas estamos tentando fazer. E a ideia é exatamente essa, pegar os teatros independentes de rua. Nós montamos a questão de 3 anos, a rede dos teatros independentes, que é uma entidade, um movimento que mobiliza, que organiza esses espaços independentes. Organizar é fundamental. Né? Que organizar é fundamental, exato. Força, então a ideia é exatamente essa, é juntar a cultura e o teatro, quer dizer, a cultura e a educação, né? E criar um programa entre as escolas. Esse programa é baseado na experiência da Argentina, de Buenos Aires. Tem um programa fantástico, tem 15 anos, e é premiado pela Unesco, né? De levar a garotada de 10 a 15 anos da escola pública da rede de Buenos Aires para os teatros independentes. Maravilhoso. Né? A rede independente de Buenos Aires é de 400 teatros, que é de Buenos Aires, na cidade teatral. Né? Então, assim, a ideia nossa é essa, começar a trazer essa garotada, e aí, após o espetáculo, fazer um debate com os alunos, né? Trazer o elenco todo, trazer o diretor, trazer o cenógrafo, trazer... Né? E provocar que eles comecem a perceber a importância do espetáculo, o que é uma história, o que é uma dramaturgia, o que é botar em cena uma peça, como é feito aquilo. Eu não lembro vocês, mas quando eu estudava e era Dia dia a dia, teatro, ou quando cinema, ia, filme, eu também ou amava. quando ia teatro no colégio, ou quando a gente ia sair de teatro. Não, eu estudava. Era um acontecimento. Eu no Rio estudava num colégio chamado Escola Nicarágua. A gente tinha um professor de teatro. E era sensacional. Eu quis fazer teatro por causa desse professor. Assim, a gente montou uma sala com todos os adereços, cada um trouxe, eu roubava as coisas da minha mãe. Minha mãe ficava louca porque eu tirava um monte de coisa de casa e levava para o teatro. Foi ali, eu tinha uma mobilete, eu lembro que eu dava carona pro professor de teatro da mobilete. Era demais. E eu, assim, eu comecei essa história do teatro na minha vida por causa dessa coisa da escola. Me incentivou tanto que quando a Asdrubal trouxe trombone, fez aqueles cursos lá, que eles fizeram o curso, eu era do curso da Patrícia Travassas e do Evandro Mesquita. Foi incrível, porque eu não sabia se eu queria ser atriz. Aliás, eu sou péssima atriz, mas eu queria estar envolvida com aquilo. Isso. E aí eu comecei a fazer o curso de teatro como atriz, para entender o que era. Então, quando a gente montou o Circo Voador, lá no Arpoador, aquele movimento do Circo Voador, eu era bilheteira, eu catei lixo, eu ficava de roupão, eu era porteira e era atriz. Entendeu? E a gente queria fazer tudo. E o que é legal também, que é era uma geração, tem muita gente que vai seguir a carreira artística, sabe, né? e às vezes o próprio cidadão é necessário ter contato com a arte.
mercado, né, a gente falou em cultura como atividade econômica. Exatamente. Talvez a pessoa entre para fazer teatro querendo ser atriz ou na faculdade de cinema, e aí descobre que não, ela pode ser dramaturga, iluminadora. Uma gama de opções. Exatamente, você E vai aí, descobrindo dentro E daquilo. nesse ponto, o Estado de São Paulo tem a SP Escola de Teatro, que é muito foda, né? Nós temos um curso lá, né? Fizeram dramaturgia com Dramaturgia com Mário Viana. Isso, maravilhoso. Então, a prefeitura também pode oferecer escolas como a SP, de teatro, Sim. de música, de dança, que ofereçam, né, Aqui em São Paulo tem a Faculdade Souza Lima de Música, que é incrível. A Escola de Música Souza Lima é incrível, A prefeitura né? tem uma escola de música que, assim, não dá conta da demanda. Aquela coisa tem as audiências e tem fila e muita gente que não é aprovada, mesmo com grandes condições de ser um bom aluno. A escola tem que ir pro teatro, é lógico. O Cláudio Fonseca, que é um outro candidato a vereador pelo PPS, ele fala, gente, não é bem escola em tempo integral que a gente precisa, é educação em tempo integral. Então não é só ficar na escola muitas horas por dia, é ir ao teatro, por exemplo. Né? Existe um projeto de um produtor de Recife, que é um cara muito bacana, que dentro desse mercado ele é muito respeitado, que é o Wellington Lima, e existe um projeto dele que já está passando por um processo de aprovação, acho que no MEC, para a educação musical nas escolas mesmo, assim, como parte, como currículo, né? Como é como importante, era né, antigamente. gente? É fundamental. É importante. Só mais uma coisa em relação a essa possibilidade de desfrutar a cultura. Não só os alunos das escolas públicas têm, ou das escolas particulares, todas, mas assim, São Paulo tem uma oferta de espetáculos gratuitos ou a preços super em conta. Tem mesmo. Se as pessoas não vão porque não conseguem chegar lá. Não tem acesso. Entendeu? Nem criança, jovem, Exatamente. adulto, idoso, adoraria. querem ir. Isso. E não pode, não consegue. tem, não chega. consegue. Então você tem que ter um sistema de locomoção, Sem dúvida. Transporte público. especialmente para as Mas, pessoas exato, chegarem aos teatros, ao cinema. Brincado esse com a Ao jovem- circo, gente, ao Ao circo. A gente Esses tem jovens que circo você menina já da está cidade. e os jovens do nosso projeto, a gente não consegue, às vezes, levá-los para uma atividade fora, porque não tem ônibus. Isso. Não tem transporte mínimo. A gente tem que pagar a passagem para eles. Quer dizer, é um projeto patrocinado, quer dizer, tem que tirar do bolso, porque nós não temos um mínimo de transporte público. Tem que se pensar em Para toda a levar logística, 30, né? 30 jovens, Pois 30 meninos e meninas aí na faixa de 16, 17, 18 anos, para uma atividade, para o museu, para o E às teatro. vezes, assim, se burocraticamente falando, foi difícil contar com uma rede de transporte público para levar esse pessoal, assim, não é tão difícil assim, mas é que eu tenho pensado muito nisso. Os taxistas estão perdendo pro Uber, estão perdendo feio, o Uber veio para ficar, não veio, adianta, veio. é uma É, ótima opção é e tal. uma ótima Mas opção. então por que o poder público não recorre mais ao serviço dos táxis? Você pode usar uma rede georreferenciada, porque você não vai ter ônibus em todos os 12 cantos da cidade para trazer as pessoas para um espetáculo de teatro, para o centro cultural. Agora pensa com um aplicativo, olha, precisa de 5 táxis para levar uma molecada daqui, ó, pega eles em Heliópolis, lá sai um taxista do Ipiranga, pega eles em Heliópolis, traz para cá, depois leva cada um para outro lugar, entendeu? A gente tem que otimizar o que já tem. Tem que Maximizar o uso, pensar, já tem. exatamente. Já tem, e o taxista pensar, tá parado no ponto, Claro. pô, vai buscar o grupo de 5, 6... E às vezes subaproveitado, né? Exatamente. Subaproveitado. Subaproveitado. Era um minutinho que a gente tem outra pergunta. Tem duas situações. Tem uma menina que chama Adéia Batista, não sei se você conhece, Vanessa, que ela falou que a gente apagou os comentários de alguns. Não foi nada apagado, é que tá travando mesmo. né? E a gente às vezes não vê os comentários. E tinha uma pergunta anterior aqui que o vereador pode fazer pela cultura, assim? Tem projetos específicos, alguma coisa assim? Então, até a gente já falou de 2 projetos importantes que nasceram na Câmara Municipal, a isenção do IPTU para os teatros independentes e esse projeto que você falou do... Esse é o projeto de formação dos espectadores, Isso. né, que é uma ideia de fazer um seminário internacional, trazendo o pessoal da Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia. Já tem esse pra projeto em um funcionamento debate. lá, né? Tem uma emenda aprovada, né, que a gente quer executar. E fazer um piloto, né, com as escolas municipais e os teatros. Agora, em termos, assim, não absolutos, mas juntando tudo, o que o vereador pode fazer, é muito importante que a Câmara Municipal faça, é garantir que os recursos cheguem na quantidade suficiente a quem Pra pode realização. fazer o melhor uso possível deles. E aí um dos desafios dessa distribuição de recursos é fazer a escolha mais transparente, justa, equânime possível.
porque os recursos são disputados, né? Você faz um edital porque você vai destinar para alguns projetos e não para todos. Então, garantir que a destinação do recurso seja feita mesmo com a maior clareza, justiça e transparência possível. E o uso das casas de cultura, dos equipamentos culturais, também seja feito da forma mais democrática possível. E não é tão simples. Não, Assim, quem é que vai decidir o que realmente vai ser apresentado no Cacilda Beck, no João Caetano, no Paulo Eiró? Não pode ser simplesmente uma votação de maioria, Claro. porque senão você tem espetáculos que podem, que merecem ser apresentados, mas eles não falam muito ao gosto da maioria. Ou a maioria pode querer ver uma banda super popular e que não é o lugar também, o Teatro Municipal, para fazer essa apresentação. Então, a Câmara Municipal é um lugar de debate entre os vereadores e com todas as pessoas interessadas. Então, por exemplo, debater qual é a melhor forma de garantir o uso democrático e o melhor possível dos espaços culturais da cidade. Perfeito. Tem mais alguma pergunta aí da Denise? Não? Não? Eu não tenho esse ibope todo que a Vanessa tem, não, É, o gente. 18 horas tá bombando. Boa noite, falando várias coisas, mas eu queria também fazer uma pergunta para a Soninha. Cris, mediadora. Eu queria saber, Soninha, assim, se existe algum projeto seu específico, né, que você, assim, diria que seria seu carro-chefe hoje, que você vai brigar lá por esse projeto. Existe algum projeto específico? Olha, não é um projeto propriamente, mas é uma bandeira que diz respeito a todas as coisas. Moradia, habitação, meio ambiente, mobilidade, segurança, que é você promover o uso mais inteligente do território da cidade. Eu até hesitei usar a palavra uso, né, que parece uma coisa assim meio consumista, mas o fato é, a cidade é muito desigual, a cidade é muito desequilibrada na distribuição de tudo pelo seu espaço. Então você tem lugares que tem muita gente morando e tem zero atividade econômica. Então não tem o emprego, também não tem o abastecimento, não tem o comércio, não tem farmácia, não tem banco. Você precisa ver a quantidade de vezes que a gente vai no encontro na periferia e assim, o que vocês precisam aqui? Eles vão tomar, precisam de banco. Não tem uma mísera agência bancária. Muito menos livraria, muito, né? Porque banco vai ter movimento onde quer que haja um banco, vai ter gente precisando pagar contas, pagar dinheiro. Mas muito menos uma livraria, por exemplo, um equipamento de lazer, de cultura, de esporte, tudo. Então, se as coisas forem mais bem distribuídas pela cidade, todas as relações melhoram. Até porque, Soninha, São Paulo é uma cidade tão grande, tão gigante, que a gente acaba, com isso, você acaba fazendo com que as pessoas fiquem nos seus bairros. Isso, só vai para trabalhar, volta e olhe lá. E fiquem nos seus bairros no final de semana, e curtam os seus bairros. Não que, eu não posso sair da Zona Leste e ir para a Zona Sul. Não é isso que eu quis dizer, não existe. Mas é mesmo a coisa do conforto. Isso, dela sair, se ela quiser sair. Exatamente, Não porque é do conforto. sair. Não porque não tem... Exatamente. Outro dia eu fiz um teste, eu uso transporte público. Eu não tenho carro aqui em São Paulo. E uso transporte público. E eu tenho uma amiga que tem um circo. E esse circo está na represa de Guarapiranga. E eu falei, eu vou usar o transporte público. Final de semana, eu botei lá no Google Maps lá. Para eu chegar lá de ônibus, eu cheguei. Mas, cara, você não tem noção. Mesmo usando o Google Maps lá, né? Foi uma dificuldade, a gente não sabe aonde para o ônibus, não tem informação nenhuma. O trocador do ônibus não sabe te dizer. Eu dizia para ele assim, eu dizia para a moça assim, eu tenho que saltar não sei aonde. A gente não sabe onde é isso. Então assim, você não tem 3 ônibus para chegar. Aí o circo é lindo, tá num lugar lindo. Putz, nem eu Ótimo, ótimo para levar a criançada, porque na beira da represa de Guarapiranga é super bacana. E as pessoas não conseguem chegar. Se você não tiver carro, você não chega lá. Então, e mesmo de carro, às vezes, você se perde muito. Então tinha que ter uma forma de... A gente tem que fazer esse mapa vivo da cidade, né? E ver. Não pode ter nenhum lugar sem uma área de lazer, não pode arborizada, onde dê para não fazer nada. Tem que ter o lazer ativo. Qualidade de vida, né? Se a gente Mas não tem tem que ter o qualidade de lazer vida, a da gente não tem paz. contemplação, um lugar pra você botar sua cadeirinha e ficar lá e dormir, se for o caso. Então, esse mapeamento é uma bandeira que eu defendia muito, era o eixo do meu programa de governo quando eu fui candidata a prefeita 2 vezes.
organizar o território da cidade de modo que ninguém fique muito longe de nada. Você tenha tudo perto, você possa estabelecer relações mais calorosas com o pessoal da sua rua, seu vizinho da rua de trás, porque isso é vida, né? E que as pessoas possam sim se deslocar para o outro lado da cidade sem dificuldade. Mas que elas se desloquem por gosto, por não porque elas... Não por Eu necessidade. quero ir ao um lugar onde cinema elas e moram eu não tenho tem que ir. porra nenhuma. Exatamente. Fica completamente É isolado. muito, né? é muito... Mas Tem mais uma sabe pessoa? uma coisa interessantíssima, essa coisa de deslocar para a cidade dos alunos, por exemplo? Lá na Argentina, eu fui conhecer a experiência lá, no teatro e tal, com o projeto lá, chama Formação de Espectadores, né? E aí é legal, assim, porque a garotada sai de um lugar da cidade e aí cruza a cidade para ir num teatro independente. E com isso conhece a cidade. Ótimo. Porque muitas vezes esse garoto nunca saiu da sua verdade. zona leste, zona sul, da sua comunidade. E ao ele vir para o centro, né, ao passar pela Paulista, passar pela Consolação, passar, enfim, né, para chegar no teatro, ele vai conhecer a cidade. Ele vai passar por alguns pontos da cidade, ele vai reconhecer sua cidade. Então, assim, todo esse processo de circulação é importantíssimo para essa garotada, para se apropriar mesmo da sua cidade. É. Né? Sabe que isso é uma coisa legal da virada cultural, mas que muita gente não entende. Que assim, claro que tem que ter cultura, oportunidades, eventos em tudo quanto é canto da cidade. Mas o fato de você ter uma virada cultural no centro da cidade, em que você bota ali a poucas quadras de distância, reggae, forró, música clássica, heavy metal, mímica, circo, e você fazer com que as pessoas, permitir que as pessoas venham de tudo quanto é lugar se encontrar no centro, é muito legal. É muito Os legal. roqueiros, Todas as os da tribos, balada né? eletrônica, o pessoal É muito mais legal. velho, mais novo, e vem todo mundo pro centro. E realmente tem gente que nunca veio pro centro, Claro. não vem, ou vem a trabalho, vai e volta correndo, nunca viu o centro à noite. Então que todo mundo possa passar o dia e virar a noite no centro é uma oportunidade que não é só a dos espetáculos, das atrações culturais. Mas esse grande encontro, Sim. essa festa, como é o Réveillon, você tem um Réveillon na Paulista, ei, vai todo mundo na Paulista, tem Réveillon em Copacabana, né? Então tem que ter a cultura, virar a noite com cultura do tudo quanto é canto. Mas essa possibilidade de vir todo mundo conhecer o centro numa noite como essa, É incrível É bom mesmo. demais. A Cris tem mais uma pergunta uma aí, briga, só- só completando, uma briga nossa, inclusive na virada, que a gente há alguns anos para cá, na gestão da Jornada, a coisa melhorou um pouco, é aproveitar os espaços dos grupos locais. Quer dizer, pela primeira Aqui, né? vez, Por aqui, exemplo, não, sim. aqui, a rede toda, são hoje 45 teatros, quase 50 teatros como esse. Parabatões, sátiros, nós, revista, né? Quer dizer, Centro da Terra, a Petesp ali, Ruth, Maria da Costa. Quer dizer, tem mais ou menos uns 45 hoje, 50 espaços independentes como o nosso. Que variam de 100, 150 a 400 lugares. Né? Que Imagina. além do IPTU, inclusive, é até 400 lugares. Então, assim, quer dizer, tem que mudar a Abrir, né, a política. noite inteira pra Não, galera. abrir esse espaço que o ano Pra todo estão aqui. programação. O ano todo estão na resistência. É quer porque dizer, na última virada acho que não entrou na programação. na última né? não. Teve Na última uma não coisa entrou, assim, mudou a política, mas nas outras duas entramos. Quer dizer, fizemos uma. E a gente fez fizemos- uma leitura aqui Você uma lembra, vez, né? Fizemos lembra? uma amostra dentro da virada. Por fizemos uma que amostra. não fazer, né? Quer Fazer dizer, desse você aproveitar essa circulação. a prata da casa, quer dizer, Claro. quem o ano todo faz, né? Exatamente. Para trabalhar na vida, para estar junto na virada. importante, Quer dizer, é muito grupos, importante. espaços, né? Gente que o ano todo está fazendo. E não chamar gente só de fora. Claro. Tudo bem, pode chamar o Caetano, pode chamar Claro. o Gil, pode chamar toda a galera bacana, mas aproveita o Mas pessoal. tem um monte de gente saindo à noite pra ir curtir, né? Claro. Arte. Então aproveita, pega essa galera toda que tá aí na rua com uma mapinha na mão e fala, Teatro Comune? Pois é. Exato, Cadê a aproveita para trazer, né? É isso, parece que tem uma pergunta, né? Então, estou perguntando para a Soninha, o Paulo está perguntando, como que ela tem reagido a essa mudança de partidária, assim, de posição, né? De direita à esquerda, ou que seu partido é mais esquerda e você está agora mais direita. Como você tem reagido a essas questões? Eu não me identifico em nada. Talvez, pensando assim em algumas posições em relação à economia, talvez, mas assim, eu não me identifico com as pautas de direita. Eu continuo acreditando que o Estado tem um papel fundamental na garantia de direitos a todos os cidadãos, porque quando você tem só a lógica do mercado, no mercado alguns ganham e outros perdem, né? Essa lógica de que a competição é a melhor forma de você organizar a sociedade, porque quem merece vai chegar lá, e quem perdeu tá lascado, né? Então, para mim, a lógica do Estado como grande promotor da justiça em todos os sentidos Social, da igualdade, para mim o social. mercado não vai cumprir esse papel Jamais. nunca, não vai se preocupar com E não é papel dele também no mercado. vai ser ver nos Estados Unidos.